Este vídeo é mais uma resposta aos meus queridos irmãos pós-tribulacionistas. Eu já fiz um vídeo respondendo algumas indagações que eu recebo aqui no meu canal dos pós-tribulacionistas e agora resolvi fazer este vídeo para apresentar algumas contradições do pós-tribulacionismo. Eu sempre tenho feito vídeos aqui em defesa do pré-tribulacionismo, mas como se diz na linguagem futebolística, muitas vezes a melhor defesa é o ataque. Mas não vão pensar que eu estou atacando aos meus irmãos pós-tribulacionistas. Não, é uma questão de defender o pré-tribulacionismo, que recebe aí tantos ataques também, recebe tantas ironias, né? Deboches. A gente vê aí, eu acompanho os podcasts, os debates, o pessoal fica rindo, o dispensacionalismo, kkk e tal, John Nelson Darby e aprendeu com a menina Margaret MacDonald e tal, todas essas coisas aí que a gente sabe que quem fala isso é porque não estudou o pré-tribulacionismo e o que lhe resta é utilizar, claro, como melhor argumento o deboche, ou o chamado argumento ad hominem, que, pasmem, lamentavelmente, tem sido usado até por gente de peso. Porque quando a gente vê pessoas que, claro, não tomaram tempo com o assunto, fazendo esse tipo de ironia ou deboche, é uma coisa. Agora, quando você vê eruditos, né, lamentavelmente, como é o caso aí desses que eu vou citar aqui, vou citar aqui quem tinha falado do pré-tribulacionismo. Veja, esse tipo de argumentação é sofrível, você ter que ouvir isso, né? Depois de tanto que já foi escrito sobre o assunto, todos sabem que na verdade isso é uma calúnia, né? Porque toda a escatologia foi sistematizada tardiamente, né? Quem diz que os pais apostólicos ou os primeiros pais eram pós-tribulacionistas está forçando, porque não havia pós-tribulacionismo naquela época. O que havia naquela época era uma espécie de um intratribulacionismo, porque a maioria dos pais cria que a igreja já estava atravessando, devido às grandes perseguições, a igreja já estava atravessando a tribulação e eles criam na vinda iminente do Senhor. Por isso que é chamado, nos círculos acadêmicos pré-tribulacionistas, essa posição é chamada de intratribulacionismo iminente, né? Parece um contrassenso, mas é exatamente isso. Eles acreditavam que estavam no meio da tribulação e acreditavam que Jesus poderia voltar a qualquer momento para livrá-los daquela dificuldade. Então não havia um pós-tribulacionismo, porque é muito fácil dizer, não, eu sou pré-milenarista histórico, eu sou pré-milenista histórico e o pré-milenista histórico, ele defende o pós-tribulacionismo porque era isto que a igreja defendia, era isso que os primeiros pais defendiam. Qual é a base erudita dessa posição? Qual é a fonte? Eu estou aqui, cercado de uma grande nuvem de testemunhas, de 21 eruditos pré-tribulacionistas, o livro sobre Israel que está aqui aparecendo, como foi nos dias de Noé, o livro sobre apostasia, também esta obra maravilhosa de John Alvar e Mark Hitchcock, que é 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, todos que estão aparecendo aqui ao fundo. Deixa eu falar rapidamente então, aqui nesse vídeo, sobre 4 posições pós-tribulacionistas. Você sabia que o pós-tribulacionismo tem 4 diferentes escolas? Mas eu pensava que o pós-tribulacionismo, não, estava lá no tempo dos apóstolos, no tempo dos pais. Não, meu amigo, não. O pós-tribulacionismo, aliás, a maioria das posições pós-tribulacionistas foram sistematizadas depois de John Nelson Darby, que tantos ridicularizam e dizem John Nelson Darby aprendeu com uma menina de 14 anos, Margaret MacDonald. Bom, John Nelson Darby era um teólogo, não era perfeito, mas era um teólogo, era um homem muito preparado, de maneira nenhuma foi influenciado por essa menina que, aliás, quem estuda sabe que ela tinha uma posição pós. Era meio confusa a posição dela,
mas era uma confusão dentro do pós-tribulacionismo, como eu vou mostrar nesse vídeo, que o pós-tribulacionismo, ele é confuso. Tem pelo menos 4 posições. Mas essas 4 posições, deixa eu citar aqui, elas estão dentro de dois grupos gerais. O grupo daqueles que espiritualizam o período tribulacional e dizem que, portanto, nós já estamos nesse período, estamos passando por ele, não é? Porque, na verdade, é um período aí que nós já estamos atravessando desde o início, na verdade. Então, é o grupo daqueles que podem ser chamados de pós-tribulacionistas, clássicos e também os semiclássicos, né? Que creem que a tribulação não é um período, de fato, de 7 anos, né? Agora, tem um segundo grupo, que é o grupo especialmente de George Led, né? E também Robert Gundry, né? Que são 2 famosos pós-tribulacionistas, que defendem, na verdade, as posições, respectivamente, futurista e dispensacionalista. Você sabia que existe um pós-tribulacionista que é dispensacionalista? Pois é, Robert Gundry, outro erudito, né? Como conciliar pós-tribulacionismo com dispensacionalismo? Pois é, Robert Gundry, ele propõe isso ao sustentar que Deus tem um plano, um propósito com 2 povos. Não somente a igreja, mas também Israel, que Deus prometeu a Israel, ele vai cumprir. É assim que pensa Robert Gundry, mas ele defende, claro, o pós-tribulacionismo. Vamos lá, rapidamente, de maneira objetiva, porque depois, claro, eu devo fazer um vídeo também para abordar só os argumentos e responder argumento por argumento do pós-tribulacionismo. Barton Payne, um erudito, Barton Payne é a posição clássica, é o pós-tribulacionismo clássico que tem como principal proponente Barton Payne. O que diz o pós-tribulacionismo clássico? É aquela posição que se define como pré-milenarista histórica. Não, eu sou pré-milenista histórico, né? Porque os primeiros cristãos e os pais da igreja eram todos pós-tribulacionistas. Não, não é nada disso. Estude melhor, com base erudita, que você vai ver que o que havia naquela época, porque os pais não se entendem. Não havia sistematização do tribulacionismo naquela época. Então, você não pode dizer que havia rigor nem pós, nem pré e nem meso-tribulacionismo. O que havia, de fato, era um intra. Quando você lê os pais da igreja, Clemente, e ali também o próprio Tertuliano, Orígenes, entre outros, você vai ver que eles criam, na verdade, no intra-tribulacionismo. Eles criam que eles já estavam em meio à tribulação e que Jesus poderia vir a qualquer momento. Era o intratribulacionismo iminente. Para essa posição, que é o pós-tribulacionismo clássico, que eu estou aqui abordando, a tribulação já ocorreu para eles. O período tribulacional, ele, na verdade, o período principal da tribulação já passou. Hoje nós estamos passando aí por tribulações e Jesus pode vir a qualquer momento. Ou seja, eles creem na iminência. Só que eles não creem no arrebatamento da igreja antes do período tribulacional, porque para eles a tribulação praticamente já aconteceu. Então Jesus virá, claro, na visão deles, após esse período tribulacional, né? Então, quais são os problemas dessa escola, o pós-tribulacionismo clássico? Os problemas, sendo bem objetivo, é que essa escola não consegue provar que o arrebatamento e a manifestação do Senhor Jesus em poder e grande glória são o mesmo evento. Porque a Bíblia é muito clara. A Bíblia mostra claramente, alguém gosta de zombar e dizer, você crê em 2 fases, mas a Bíblia é clara ao dizer que no arrebatamento nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. A Bíblia não diz que nós vamos ao encontro do Senhor e já vamos voltar com Ele. Aliás, qual o objetivo? Existem eventos entre a primeira etapa, por assim dizer, o arrebatamento da igreja, e a manifestação do Senhor em poder e grande glória. Tem eventos, tem o tribunal de Cristo, quando a igreja será galardoada, porque Jesus disse, eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Tem também as bodas do Cordeiro no céu,
E as bodas não são mencionadas só, claro, o termo boda só aparece no capítulo 19. Mas a igreja já estará participando das bodas desde o início do período tribulacional. A igreja já estará no céu. João viu a igreja no céu. Não se engane, aqueles 24 anciãos representam a igreja. Ah, irmão Ciro, irmão, isso está sendo dogmático. A questão não é de ser dogmático, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Leia os capítulos 2 e 3, você vai ver, Jesus disse, o que vencer se assentará comigo no trono, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, eles não contaminaram seus vestidos, andarão comigo de branco. E quando você olha para os 24 anciãos, quando João vê, porque aquilo é uma representação pictórica, uma representação simbólica. Não pense você que João estava vendo o céu literalmente. Não, ele estava vendo como se fosse uma peça teatral representando o que vai acontecer no futuro. E ele vê o quê? Ele vê o Senhor assentado no trono, ele vê o Cordeiro que recebe o livro e desata os 7 selos, né, que dá início ao período tribulacional. Mas antes disso, ele vê o quê? Ele vê 24 anciãos com coroas na cabeça, vestidos de branco, assentados em tronos, tudo o que Jesus tinha prometido para os vencedores. Ah, mas por que 24? Ora, se é uma representação, é evidente que esse número 24 é uma representação. Né? Não é que haverá 24 pessoas assentadas em trono. Não. Esses 24, quando você lê o livro de Apocalipse, você vê que é 12 mais 12. Quando você chega no capítulo 21, você vê ali, a Bíblia menciona a Nova Jerusalém, com 12 fundamentos, com 12 portas, e ali se menciona as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro, ou seja, 12 mais 12, porque é a totalidade do povo de Deus. O Israel do Antigo Testamento convertido também formará, ao fim e ao cabo, é claro, parte da igreja. A igreja é a reunião de todos os santos de todas as épocas, porque os salvos do Antigo Testamento também morreram em Cristo, porque a obra que Jesus realizou os alcançou, teve efeito retroativo, ou seja, eles foram salvos antecipadamente, não é? Quais são os problemas do pós-tribulacionismo clássico? Não consegue provar que o arrebatamento é diferente da manifestação, aliás, é o mesmo evento, né? Não consegue provar que arrebatamento e manifestação do Senhor em poder e glória é o mesmo evento. Eles se baseiam em Mateus 24, Apocalipse 19, mas se esquecem de ou ignoram, né? De propósito, 1 Tessalonicenses 4, que diz claramente que nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Haverá eventos, como eu falei, entre o arrebatamento e a manifestação do Senhor. E eles acabam por alegorizar Apocalipse 4 a 18 e literalizar Apocalipse 19 a 22. Ou seja, eles alegorizam a bel prazer e literalizam a bel prazer. Nós não temos nenhuma permissão para alegorizar o que é literal, nem literalizar o que é alegórico. Nós temos que ler Apocalipse e o próprio texto se impõe. Eu já falei isso aqui em outro vídeo, e depois, quando eu for fazer uma exposição do livro de Apocalipse, eu vou tratar disso novamente. Uma segunda posição, que é chamada de pós-tribulacionismo semiclássico, é de Alexander Rees. A primeira posição que eu citei, procure ler, é de Barton Payne. Essa agora é de Alexander Rees. Vale-se, lamentavelmente, do argumento ad hominem, fica ridicularizando, os dispensacionalistas, kkk, e fica zombando, e atribui a origem do pré-tribulacionismo a Margaret MacDonald e tal. Mas não é nada disso. Em 1800 anos, dizem eles, ninguém falou nada disso e tal. Mas isso não resiste a uma análise da história cuidadosa. Eu já citei aqui várias vezes que Gerald Bray, naquela obra História da Interpretação Bíblica, ele deixa claro, né, que Lutero e Calvino não tomaram tempo com Apocalipse, ou seja, eles acabaram reproduzindo aquilo que prevaleceu na Idade Média, ou seja, a posição de Agostinho, que por sua vez também era uma confirmação daquilo que se desenvolveu na escola de Alexandria, que era uma escola muito mais idealista, né?
diferentemente da escola de Antioquia da Síria, que era mais literalista, foi onde nasceu de fato o método gramático histórico. Então, na verdade, a escatologia toda acabou sendo sistematizada tardiamente. Não apenas o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo também, porque no período dos pais da igreja, pelo menos até o ano 604, né, ali quando morreu Gregório Grande, não havia, na verdade, sistematização sobre o tribulacionismo. Então acabou depois, na Idade Média, prevalecendo a interpretação alegorista, o idealismo, e tudo isso acabou prevalecendo. E Lutero e Calvino, que estavam preocupados com outras questões, não tomaram tempo. E outros reformadores também não tomaram tempo com Apocalipse e com a literatura apocalíptica de maneira geral. Isso então foi melhor desenvolvido a partir do século XIX, a partir do século XVIII e especialmente no século XIX com John Nelson Darby, né? É preciso que se reconheça isso. Então essa posição já tem sido refutada, né, por John Alvord, como eu já tenho citado, e outros eruditos pré-tribulacionistas. John Alvord, naquela obra O Arrebatamento, da editora Carisma, né, foi publicada no Brasil recentemente, uma obra extraordinária também. Ele refuta ponto por ponto do pós-tribulacionismo. É bom que você que é pós-tribulacionista leia esta obra, para você ter conhecimento de que o pós-tribulacionismo não é esse rigor bíblico todo que você pode pensar que seja. Cuidado, alto lá. Então, os problemas dessa escola são praticamente os mesmos do pós-tribulacionismo clássico. Eles acabam forçando a Bíblia a dizer o que não diz, eles acabam forçando, por exemplo, Mateus 24 fala dos eleitos, eles estabelecem, eles são dogmáticos ao dizer que aqueles eleitos são a igreja. A Bíblia não diz isso. Eles forçam o Apocalipse a dizer que os santos são a igreja. A Bíblia não diz isso, porque está claro que aqueles santos ali são os mártires do período tribulacional. E os eleitos de Mateus 24 está claro que são os israelitas. Jesus ali fala com os discípulos, claro que faziam parte da igreja nascente, mas os discípulos também eram israelitas. E quando ele fala dos eleitos, claramente ele está falando dos israelitas que vão estar na terra no período tribulacional, porque a igreja já estará com o Senhor, ela já terá sido arrebatada e nós viremos com ele, diz a Bíblia em Judas, né? Nós nos manifestaremos com ele. Então, essa escola é problemática. Quando ela tenta harmonizar também o arrebatamento com a manifestação do Senhor, que são dois eventos completamente distintos. Aí eles se apegam naquela passagem da ressurreição. Tá vendo? Apocalipse 20, versículo 4. Os mortos vão ressuscitar antes do milênio. Meu amigo, ali são os mortos do período tribulacional. Aqueles que foram degolados. Entenda uma coisa, ressurreição não é um evento único. Ressurreição, quando a Bíblia fala da ressurreição da vida, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, a ressurreição da condenação, não são eventos apenas, são modalidades de ressurreição. A ressurreição da vida, claro, ela tem uma ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo já ressuscitou, dando início a esta ressurreição, que é chamada ressurreição da vida, né? Que se contrapõe à ressurreição da condenação, que só vai acontecer depois do milênio. Aliás, depois da última revolta de Satanás, para que os ímpios compareçam diante do trono branco. Mas veja, a ressurreição da vida, ela acontece sim em etapas. Uma parte no arrebatamento, a outra parte no fim do período tribulacional, quando Jesus voltar para que os mártires do período tribulacional ingressem no milênio. Na própria tribulação, no período tribulacional, as duas testemunhas que vão morrer vão ressuscitar dentro do próprio período. Os 144 mil, que a Bíblia mostra, claro, de maneira implícita, porque lá no capítulo 14 eles já estão no Monte Sião, que é uma referência ao céu, ou seja, eles já terão ressuscitado, e assim por diante. Então, esse é um problema aí que essa escola do pós-tribulacionismo semiclássico não encara, prefere zombar da posição pré-tribulacionista.
E as outras duas escolas, vou citar aqui en passant, porque as horas estão me mandando parar. Depois eu vou fazer um vídeo para falar de todos os argumentos pós-tribulacionistas, mas eu prometi 4 escolas e suas contradições. A primeira, então, o pós-tribulacionismo clássico de Barton Payne. A segunda, o pós-tribulacionismo semiclássico de Alexander Rees. Aí nós temos também, agora mais recentemente, é interessante o pessoal usar o argumento histórico, né? Porque a escola de George Led, o pós-tribulacionismo futurista, é mais recente do que o dispensacionalismo, né? É mais recente. Se desenvolveu especialmente no século XX. Essa ideia de George Led, que opõe-se ao dispensacionalismo, mas procura ser mais literalista, né? Vale-se também do argumento histórico e fica falando aquelas coisas em 1800 anos, só que eles são mais recentes. Essa posição do George Led é mais recente do que o dispensacionalismo, né? Opõe-se à iminência, e é aí que ele se contrapõe ao pós-tribulacionismo clássico, porque o pós-tribulacionismo clássico e o semiclássico creem na iminência. Jesus pode voltar a qualquer momento, que a tribulação, a rigor, já aconteceu. Mas no caso de George Led, ele acredita que haverá um período tribulacional, então ele crê, na verdade, não crê, ou melhor dizendo, não crê na iminência, não crê na doutrina da iminência. Crê no período literal e ali se baseia em Mateus 24, segundo os Tessalonicenses 2, que o anticristo vai aparecer primeiro, e nós já temos um vídeo aqui explicando isso, que não é bem assim. Não é o arrebatamento que virá depois do anticristo, né? A Bíblia está falando que o dia do Senhor não virá antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. O dia do Senhor não é o dia do arrebatamento. O dia do Senhor é o dia do juízo, que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, porque o Senhor virá para livrar a sua igreja da ira futura. Isso está claro para nós que somos pré-tribulacionistas. Então essa é uma posição, a posição futurista de George Led. A quarta posição, essa talvez seja a mais confusa, que é a de Robert Gundry, que é dispensacionalista. Veja, é pós-tribulacionismo dispensacionalista. Ele tenta, na verdade, sintetizar o pós-tribulacionismo com o dispensacionalismo e faz uma distinção, claro, que isso é uma característica do dispensacionalismo. Ele faz uma distinção entre Israel e a igreja e ataca também a iminência, ou seja, é mais uma posição que é mais nova do que o pré-tribulacionismo e fica usando esse argumento em 1800 anos, só que veja, os pais da igreja defendiam a iminência, eles criam que Jesus poderia voltar a qualquer momento, eles eram intratribulacionistas iminentes. Agora, se você é contra a iminência, pertence a uma escola mais nova do que o pré-tribulacionismo. Então veja, diz que a igreja enfrenta a ira satânica, mas não enfrenta a ira do Cordeiro, que é outro absurdo. Quer dizer então que Jesus vai deixar a sua igreja ser espancada, né? Sofrendo a ira de Satanás, só depois ele vem tirar a sua noiva da terra, depois que a noiva sofrer bastante na mão de Satanás. Nada disso. A Bíblia diz que todo o período tribulacional representa a ira de Deus. Logo na abertura dos selos, você vê lá que é a ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra e Deus vai livrar a sua igreja, até porque o período tribulacional tem a ver com Israel. Daniel 9, 24 a 27 está claro isso, que o período tribulacional foi determinado sobre o seu povo e a cidade, né, de Jerusalém, ou seja, o povo Israel. Está muito claro isso na Bíblia. Então os problemas desse pós-tribulacionismo são os mesmos, né? E é um pouco até mais confuso do que as outras posições. Vou parando por aqui, as horas já me mandam parar, mas em breve farei mais um vídeo com todos os argumentos pós-tribulacionistas, procurando responder a um por um. Adquira os livros da chamada com desconto, usando lá o meu cupom de desconto, Zibord 2021, como eu já tenho dito. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo e também inscrever-se no nosso canal. Isso é muito importante, tá certo? Que Deus abençoe a todos os meus irmãos pré-tribulacionistas, que são a maioria aqui, mas também os meus irmãos pós-tribulacionistas e mesotribulacionistas. Mais importante é o que nos une do que o que nos separa. Mas, claro que eu aqui tenho que defender a minha posição
como pré-tribulacionista, né? Ou dispensacionalista clássico. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.